Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele está em derredor buscando a quem possa tragar, ou seja, ele está sempre procurando. Isso aí, sempre de olho. Sabe? Uma fraqueza tua, uma limitação tua, Uma um momento brecha. que você diz, eu não aguento mais, eu não quero mais isso para minha vida, para que então ele possa só empurrar você um pouquinho para fora do propósito, porque ele sabe que quando você está fora do propósito, você está vulnerável. A vulnerabilidade é um dos piores, assim, perigos para um destino. Verdade. E assim como nós temos os ajudantes do nosso destino, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, nós temos também aqueles que muitas vezes vêm para atrapalhar o nosso destino. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E você, na realidade, precisa blindar o seu coração. Só que o seu coração está cheio do quê? Porque dependendo do que você deixa entrar no seu coração, é só questão de tempo para você potencializar o que está lá dentro. Sim. Tem muita gente que carrega amargura e você não percebe porque ela não teve a oportunidade de colocar para fora. E quando ela coloca, ela dá legalidade. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou hoje com um convidado muito especial. Nós vamos iniciar uma série com convidados especiais e eu tive a honra de começar justamente pelo profeta Vinícius Iracete. Muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra receber o senhor aqui. Prazer é meu, Cleito, que Deus abençoe a tua vida, a tua equipe. Amém. Muito obrigado por me receberem. E eu espero contribuir com conhecimento, Amém. com palavra, com direção. Que Deus abençoe. Obrigado, amém. Estamos aqui também do meu lado esquerdo, a equipe da LF Gestão, Arielle. Oi, gente! E lá no banquinho, o senhor Matheus. Pro banquinho. E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, olha só, MentorCast mais que especial, mas antes não posso deixar de falar que em dezembro você tem um compromisso comigo, o poder do básico. Não se alcança o extraordinário se antes você não fizer o básico. Então em dezembro você vai entender quais são os erros básicos que você vem cometendo na vida, mas o principal, o que realmente precisa ser feito. O básico na sua vida emocional, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na espiritualidade, nas finanças. Então, na descrição do vídeo tem um link, você vai entrar no site e vai já garantir o seu lugar, porque você precisa estar comigo em dezembro, o poder do básico. Olha só, tema de hoje, tema especial, emoções versus espiritual. Cleiton, muito bom. O que é emocional e o que é espiritual? Então nós vamos fazer uma troca. Eu quero trazer um pouco da minha visão emocional e o profeta vai trazer a sua experiência, a sua visão por algo espiritual. Por quê? Olha que interessante. Eu vejo muita gente passando por alguns desafios e eu vejo essa pessoa orando, jejuando, fazendo campanha. E quando ela conversa comigo, eu percebo que não é espiritual, é algo emocional. E não adianta você fazer uma campanha, você fazer um jejum, algo espiritual, se o problema é emocional. Assim como o contrário também. Uhum. E ele vai trazer vários pontos aqui, naquilo que ele vê no dia a dia. Então hoje, qual é o nosso objetivo? Te trazer mais clareza, te dar mais discernimento do que é emocional e o que é espiritual. Porque talvez esse seja um dos grandes desafios que nós enfrentamos no dia a dia. O senhor concorda? Qual que é o seu ponto de vista Correto. sobre isso? Eu acredito que pisamos em dois mundos, mundo natural e mundo espiritual. E que existem coisas que acontecem conosco, que é a gestão das emoções. Sim. Agora, tem outras coisas que é espiritual. Eu acredito que o que resume boa parte daquilo que a gente vai falar hoje é a pessoa conseguir alcançar o máximo de discernimento espiritual. E também um discernimento natural, porque ambas as coisas são necessárias. O que é espiritual e o que é natural, a pessoa tem que ter o entendimento certo, até para que ela saiba como combater aquilo. Porque daqui a pouco ela está, como tu disse, ela está lutando numa guerra espiritual, pensando Sim. que aquilo é emocional e vice-versa. Sim. Ou seja, discernimento é a chave para você caminhar na luz daquilo que realmente está acontecendo. E eu quero já trazer um exemplo. Semana passada eu estava com um casal de amigos e
dentro do processo do direcionamento que Deus dá a eles, nós estávamos conversando e eu tive discernimento de algo que foi bem interessante, justamente essa questão emocional e espiritual. Porque eles estão numa região em que a questão espiritual ela é bem pesada. Então vamos dizer assim, ela está em guerra. E aí eu estava trazendo isso para eles. Eu falei, olha, vocês estão morando em uma região que existe essa questão espiritual, dessa batalha espiritual. Então é como se você estivesse morando na faixa de Gaza e quisesse ter uma vida tranquila. E não existe, porque se está em guerra, não tem como. Sim. Entendeu? E aí, olha só, ali era espiritual e afetava diretamente o emocional. O senhor acredita que isso aconteça? Exemplo, se você está numa região, onde espiritualmente falando é uma região pesada, é uma região que tem muita batalha, é uma região onde as pessoas dão legalidade para algumas coisas, as pessoas podem passar por dificuldades sem perceber porque elas estão apenas na região errada? Sim, porque quando Jesus chegou no território de Gadara, a Bíblia diz que um homem louco, possuído por espíritos imundos, chegou e confrontou Jesus, dizendo, o que tu fazes aqui? Por que o fato de Jesus ter entrado naquele território incomodou tanto as trevas? Aquele homem habitava nos sepulcros, mas ele conseguiu sentir quando Jesus chegou no território. Então, eu creio que existem territórios que são governados, sim, por forças espirituais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sim. Então, existem ambientes que são, eu posso dizer, livres, não completamente, mas eles estão abertos espiritualmente, onde a pessoa sente muita leveza, muita tranquilidade, as coisas fluem melhor. E existem outros ambientes que estão fechados, pesados. Você entra em 2 lojas no shopping. Uma loja, sabe, você sente uma tranquilidade de comprar, de olhar as coisas com calma. Outra, você entra lá, automaticamente ao entrar, você sente um peso. Sim. Vem um medo, uma insegurança. Algumas pessoas têm síndromes do pânico. Sim. Em ambientes e, claro, tem o natural e tem o espiritual. Mas aí qual que é o Espírito Santo falando? Para comprar ou não comprar? Aí... Tô brincando, gente. Só para não perder a piada. Mas... Sim. Mas olha só, isso também se deve à questão de hierarquia do mundo espiritual, que nem o senhor falou, olha, né, não tem ambiente livre. Todos você vai ter ali talvez uma questão. Mas dependendo da autoridade que exista naquela territorial, traga esse peso maior? Nível de legalidade. Nível de legalidade. Quanto maior legalidade espiritual houver num lugar que as pessoas dão, mais o mal vai ter seus movimentos, suas operações. Então, a própria Bíblia diz que a casa vazia, a casa adornada, o inimigo vem e vem com mais força. Por quê? Porque ela está vazia. Não existe resistência. Existe uma plena legalidade espiritual para o mal entrar, para o mal agir. Agora, onde não se existe a legalidade, não se abriu a porta, podemos dizer, a brecha, porque a brecha que a gente fala é quando as pessoas cedem ao pecado, cedem à tentação, cedem a comportamentos errados, Sim. O inimigo toma conta da pessoa. Sim. Então, nem tudo é descontrole emocional também. Sim, sim. Tem coisas que é o mal incitando a pessoa e provocando ela para que ela tome uma atitude que vai envergonhar ela. Mas esse mal, ele só vem se ela der legalidade. Se ela der legalidade. Aí olha aqui, ó, agora que legal. Porque olha só, o profeta está nos ensinando sobre a questão espiritual. E está falando o seguinte, olha, nem tudo é emocional. Tem coisas que é espiritual que o inimigo está te direcionando, está te usando para fazer o mal. Ou o mal contra si mesmo. Mas ele só consegue se você der legalidade. E você muitas vezes dá legalidade por questões emocionais que você carrega. Olha como os dois transicionam. Porque eu vou te dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa amargurada, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que eu não perdoei, pessoas que eu carrego dentro de mim, eu estou dando legalidade. Com certeza. Porque em algum momento eu vou verbalizar. Deixa eu falar algo que eu acredito, e eu falo muito isso aqui. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio.
E você, na realidade, precisa blindar o seu coração. E eu acho que esse é um dos desafios que nós temos, porque eu acho que é algo muito poderoso no coração, e por isso só Deus tem acesso a ele. Só que o seu coração está cheio do quê? Porque dependendo do que você deixa entrar no seu coração, é só questão de tempo para você potencializar o que está lá dentro. Sim. Tem muita gente que carrega amargura e você não percebe porque ela não teve a oportunidade de colocar para fora. E quando ela coloca, ela dá legalidade. Porque da sua boca vão sair palavras que vão dar legalidade. Seria mais ou menos isso. Exatamente. O que acontece? No mundo espiritual, é nós que abrimos a porta e é nós que fechamos a porta. Em Apocalipse a Bíblia diz: eu estou na porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por que Deus para entrar na nossa vida precisa da nossa legalidade? Por que precisa da nossa permissão? Ele é Deus, Sim. Ele é soberano, Verdade. Ele é augusto. Sim. Agora devemos entender que no mundo espiritual tudo também funciona com uma legalidade. Sim. Por exemplo, quando Daniel estava orando 21 dias, ele teve visões que ele não entendeu. O que ele fez? Ele começou a orar, ele começou a jejuar à beira do rio Quebar, e a Bíblia diz que houve uma guerra espiritual. Houve uma guerra espiritual, mas a oração e o jejum de Daniel trouxe rompimento, trouxe abertura nos céus. Então, eu acredito que existem chaves espirituais, leis espirituais que regem Sim. o mundo espiritual e Verdade. que podem funcionar a nosso favor ou contra nós, dependendo... Como você se posiciona. Exatamente. Olha que interessante, né? Porque Jesus fala: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir. Então, olha o nível de educação. Jesus não está entrando, te ama, Verdade. cuida, mesmo, igual eu vou falar por mim. Sim. Mesmo quando eu não o conhecia, eu só ouvia falar, porque eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia, ele cuidava, ele me ama, e isso foi uma das coisas que Sim. mais me impactou na minha conversão, era o amor que Jesus tem por mim, mesmo sem eu o conhecer. Sim. Foi isso que me impactou, a experiência que eu tive muito forte com ele. Mas olha a educação. O inimigo não, ele está só te olhando. Você não precisa abrir a porta para ele entrar, não. Basta você dar a brecha que ele entra, mas você nem percebe. Uma coisa que eu não sei qual é o seu ponto de vista, mas eu percebo, muitas vezes o inimigo ele não ataca. Uhum. Eu falo muito que ele tem, uma das estratégias que ele utiliza é a distração. Quando ele ataca, pode ver, atacou, a pessoa corre para Deus. Você sentiu que é algo espiritual, você começa a jejuar, você volta para a Já igreja. começa a fazer Temos tudo. até alguns exemplos aqui que a gente não vai falar para não... Mas Não é Mateus. É bem isso. sentiu o ataque, ele volta para a igreja rapidinho, ele pede perdão, ele se aproxima. Só que quando ele não ataca e ele te distrai, ele te distancia de Deus sem você perceber. Sim. Você acredita que essa é uma das estratégias que ele utiliza também? Eu acredito que todos nós, Cleito, devemos entender que assim como existe Deus, existe o inimigo. Existe o bem, existe o mal. Existe a paz, mas existe a contenda, as brigas, os desentendimentos. Eu quando olho para a Bíblia, em João capítulo 10, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que isso ele faz por legalidade e também por ilegalidade. Sim. E aqui nós devemos entender uma coisa. O inimigo não pode tocar numa pessoa que está andando com Deus. Sim. Certo? Essa é isso que a gente entende. No entanto, a Bíblia nos diz também, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Às vezes nós estamos lutando contra uma pessoa e, na verdade, estamos lutando contra uma operação do mal que está agindo por trás de uma pessoa. Sim. Porque você pode estar certo, você pode estar em paz, você pode estar protegido, mas o fato de você não discernir, o inimigo está usando um terceiro, podemos dizer, para te atacar. Porque como ele não pode tocar na tua vida, Sim. ele está usando alguém para te desequilibrar, para fazer você abrir a porta que ele precisa. É isso aí. É por isso que a Bíblia diz que ele é ladrão. Ele mata, ele rouba. Por quê? Porque ele está esperando com que você dê alguma brecha, saia da vontade de Deus, da direção de Deus, do plano de Deus, para que ele possa pegar você sozinho. Sim.
Você entendeu a profundidade do que foi compartilhado aqui? Porque, olha só, isso é tão profundo, e eu gosto de explicar porque as pessoas às vezes elas ouvem e elas... É isso. Não, peraí, deixa eu te explicar o que ele falou. Vou conjecturar aqui. É como se eu estivesse aqui falando com você e de repente eu estou ouvindo alguém aqui do lado, Cleiton, não sei o quê, e começa a falar, e eu perco o foco. E a pessoa começa, continua falando, e eu, cara, eu estou gravando, eu preciso me concentrar, eu levanto, vou até ele, olha só, olha a distração. Olha o que aconteceu. Diferente de Jesus, que exemplo estaria ali na porta, eis que estou à porta e bato, e se nós ouvíssemos aqui, abriríamos a porta. O inimigo não quer saber. Ele vai ficar sempre buscando Verdade. lançar, falar, ele não vai te tocar. Mas ele vai fazer de tudo para te distrair, para tirar você do propósito, para tirar você do foco. E as pessoas fazem isso sem perceber. Exatamente. Numa naturalidade. Lembrando, já vou deixar vocês perguntarem. Lembrando que eu assisti um filme e aquele filme me marcou pela profundidade do que foi falado. Eu não vou falar o nome porque eu acho que aquele filme você tem que ter maturidade para assistir. Sim. As pessoas podem assistir e não ter o discernimento porque tem coisas muito profundas. Mas uma parte do filme, só para o senhor entender, um ex-presidiário que o inimigo tomou posse, entendeu? É uma legião, na realidade. E aí ele chama um psiquiatra para atender ele, porque o outro se suicidou. Então, assim, ele chama, e aí ele quer que esse psicólogo, escreva o livro dele, que seria... E aí ele começa o diálogo ali, então é o diálogo de um psicólogo e o psicólogo é ateu. Com o presidiário condenado à prisão, à pena de morte. Inclusive, a última semana, se ele diagnosticar que ele é louco, ele não será morto. Mas se ele falar que não, ele não é louco, ele vai... E aí o que acontece? Tem uma parte que ele começa a explicar quando eles foram expulsos do paraíso. E aí ele traz lá a teoria dele, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele fala assim, não, nós saímos. Nós íamos voltar, mas aí ele criou vocês. E é um amor que ele tem por vocês, e ali fica muito claro que o diabo ele é seu inimigo, ele não é inimigo de Deus. Exatamente. Ele é nosso inimigo. Porque ele entende que nós tomamos o lugar dele nessa questão do amor que Deus tem por nós. E ali é tão forte, porque tem outra parte que ele fala assim, olha, ele criou vocês à imagem e semelhança dele, mas nós recriamos vocês à nossa imagem e semelhança, e vocês nem percebem. Exatamente. São coisas que você faz no dia a dia que dá legalidade, onde você, na realidade, não é, dependendo do que você está fazendo, você não é a imagem e semelhança de Deus, mas sim de outra coisa, vamos dizer assim. E foi muito forte. O que me chama a atenção também, Cleito, é que o diabo está sempre procurando as coisas espirituais, o mal, está sempre procurando uma maneira de tirar você de uma direção ou de uma promessa de Deus. Sim. Quando nós olhamos para Moisés, a Bíblia diz que depois dele ter encontrado com Deus, ele era o homem mais manso da terra. Mas antes dele chegar na terra prometida, houve uma situação no povo, as pessoas começaram a reclamar, murmurar, pressionaram ele, e Moisés, em vez de falar a rocha, ele bateu na rocha. Sim. Ali é o emocional dele já abalado. Ficou fora da promessa, porque... ouviu um povo. A gente pode falar que dava legalidade pela murmuração, pela reclamação? Acredito que sim, mas o que aconteceu ali? Além de um descontrole emocional de Moisés, Sim. também eu vejo que existia uma fúria do diabo para que Moisés não chegasse aonde Deus queria. Sim. Então a gente tem que entender que até por trás das emoções, por trás da alma, existe um projeto por trás. Sim. O inimigo lança uma cortina de fumaça justamente para fazer isso que tu falou, uma distração. Causar uma distração. É tudo o que ele precisa para nos roubar de uma promessa, nos roubar de um propósito. Verdade. Eu tenho certeza que se tinha alguém ali que merecia chegar na Terra Prometida, era esse tal de Moisés. Sim, até porque foi um processo, emocionalmente para Moisés foi um desafio. Exatamente. Por 5 vezes ele busca convencer a Deus que não era ele, e ali é a crença que ele carregava, porque ele já tinha sido rejeitado pelos hebreus, quando chamaram ele de assassino,
Entendeu? Então ele foge, você vê que logo em seguida ele foge. Então, emocionalmente, Moisés, ele não era uma pessoa forte nas emoções. Exatamente. Mas ele era manso. Ele era manso. Isso contribuía. Você vê que Moisés só aceita realmente libertar o povo quando a ira de Deus se acende e fala assim, olha, tá bom, vou mandar seu irmão. Seu irmão tá vindo junto com você e ele vai ser o porta-voz. Eu falo para você, você fala para ele fala para o povo. Aí a segurança emocional de Moisés vem no irmão. Mas emocionalmente, Moisés tinha assim, grandes desafios. Agora, também a gente consegue ver que mesmo um homem poderoso, suas emoções eram muito facilmente manipuláveis. Sim, sim. Então, se um homem como Moisés, Cleito, que era manso, que era um ficou homem nervoso, que ouvia Deus, ficou estressado. Mas aí verdade. a gente começa a ver o seguinte, por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, acautele-se para que não caia. E isso me leva a entender o seguinte, que as nossas emoções, elas precisam ser muito fortalecidas. Sim. Muito. Porque assim, esse mundo quer chamar a gente para briga. É isso aí. Esse mundo quer chamar a gente para a guerra, sempre. E eu tenho que perceber que por trás de toda a contenda, de toda a confusão, tem sempre o mal agindo por trás. Sim. Então, o espiritual, ele não está tão longe do natural. E nós temos hoje, como a gente estava conversando ali no escritório mais cedo, nós temos hoje os dois problemas. As pessoas que espiritualizam demais as coisas, tudo é o diabo, tudo é o inferno, tudo é o mal. Que é mais fácil. Que é mais fácil. Do que assumir a responsabilidade. Temos aquelas pessoas que naturalizam demais. Não, isso é emocional, isso é o homem, isso é porque é o ser humano mesmo. Então nós não sabemos caminhar numa linha tênue. Nós só sabemos caminhar nos extremos. Né? E isso nos impede de discernir o que é uma coisa e o que é outra, ou nos manter até mesmo, sabe, com os nossos olhos abertos, até ter uma confirmação de Deus sobre aquilo que estamos vendo. É interessante o que o senhor acabou de falar, porque às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, o Cleiton ele sempre traz para a questão emocional, mas eu sou uma pessoa muito espiritual, porque eu sei que o mundo espiritual é muito mais real do que vocês imaginam. Sim. Verdade. O que eu busco sempre o meu desafio, comigo eu estou falando, não estou falando com as pessoas, comigo é discernir o que é espiritual e o que é emocional. Sim. Daqui a pouco eu vou até compartilhar algo que eu descobri que eu achava que era espiritual e depois eu descobri que era emocional, mas eu vou deixar abrir para perguntas aqui, pode falar, Ariane. Tem algumas perguntas, mas a primeira é como discernir se eu estou sendo extremista demais, digamos assim, se eu estou agindo muito no espiritual ou muito no natural, em relação a algumas ações mesmo que acontecem no nosso dia a dia. Me dá um exemplo. Aconteceu algo na minha casa, uma briga constante toda semana, mas eu não tô entendendo se aquilo ali realmente é natural, porque as pessoas estão emocionalmente cansadas, meus pais, por exemplo, ou se aquilo é uma batalha que a gente está enfrentando. Eu acredito da seguinte maneira, tu tá fazendo o que é certo e aquilo ainda continua te perturbando, é espiritual. Tudo aquilo que vem para te demover, de um lugar que Deus te colocou, por exemplo, a paz. Sim. A paz é o hábito do espírito. Então eu estou em paz e as pessoas estão querendo guerra comigo, as pessoas estão querendo discutir comigo, as pessoas estão querendo que eu dê uma resposta a elas. E eu estou mantendo a paz, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, mas eu vejo que as pessoas, os terceiros, estão querendo me tirar daquele lugar. Tirar a paz. Então tudo aquilo que quer me movimentar de um lugar que foi Deus que me colocou é espiritual. O que geralmente eu faço em situações como essa que você trouxe, eu olho muito o histórico. Então, exemplo, peraí, como andam as últimas semanas? Estou trabalhando muito, estou passando do horário, quase não estou descansando, então, consequentemente, vou estar cansado emocionalmente e posso estar indo para um cansaço mental. E o cansaço mental, quando chega, a primeira coisa que aparece é a irritabilidade. Não, minha rotina não mudou, mas realmente algumas questões em termos de casa vêm sendo alteradas. Uma das coisas que até eu aprendi, eu lembro do Brunecast que nós gravamos e o senhor falou sobre isso. Peraí, entrou algo diferente aqui em casa? Sim. Porque às vezes tem algo que você ganhou, algo que você comprou e depois que aquilo entrou,
o ambiente mudou. Eu lembro muito quando o senhor falou sobre isso no Brunecast, que é a questão da legalidade de algo que está dentro da sua casa. Daí a gente vem com as alterações, né? O que alterou? O que alterou o ritmo do meu trabalho? O que alterou o ritmo dos meus relacionamentos? O que aconteceu que trouxe essa... Sim. E uma outra coisa interessante, né? Quando que o diabo apareceu para Jesus? No deserto. No deserto. Jesus estava jejuando e ele estava cansado. Sim, com fome. Com fome. Tanto que ele vai no estômago, né? Então a gente vê uma coisa, que o inimigo como você está fisicamente ou emocionalmente, quanto mais fraco você estiver nessas duas áreas, Sim. o ataque espiritual vai ser maior. Então, às vezes a gente está pensando assim, não, mas é que eu tô cansado, eu tô trabalhando muito. Sim. Tudo bem. Eu acredito que tudo vai contribuir para que você tenha uma alteração. Mas se você tiver fraco espiritualmente, fraco emocionalmente, fraco fisicamente... É muito mais fácil você cair espiritualmente. E o ataque vai ser muito mais violento. Eu acredito que, se você me perguntar, Cleito, você acha que começa no emocional ou no espiritual? Eu sempre falei isso. Eu acredito que começa no espiritual, você sendo atacado no emocional, porque quando você é atacado no emocional, e o que é ser atacado no emocional? É quando você se distrai, é quando você acredita que você não é capaz, é quando você se sente injustiçado, é quando você começa a alimentar a amargura. Pode ver, ó, tudo isso é emocional. Então, olha, algo espiritual te ataca no emocional, te desestabiliza, e aí vem o cansaço, verdade. e você enfraquece. Repare, quando você está cansado emocionalmente, uma das coisas que você faz, você se afasta de Deus sem perceber. Você não tem ânimo para orar. Tem coisas que você quer evitar. O cansaço mental, a última coisa que você quer é estar com pessoas, por causa do nível de irritabilidade que você está. E a ausência de pessoas na sua vida pode significar você se distanciando de Deus. Exatamente. Então, assim, eu acredito que começa no espiritual, vai para o emocional, como o senhor trouxe muito bem, e aí enfraquecer no espiritual, aí ele não vem brincando, ele vem realmente para acabar com você. Por isso que você tem que se policiar muito. As maiores distorções emocionais dentro de uma pessoa veio de uma pancada espiritual. Uma pancada espiritual. Por que eu digo isso? Porque quando você sofre uma traição de alguém, você sofre uma traição, alguém te feriu. Sim. Aquilo machucou você por dentro. Claro que machucou. Mas houve todo um preparo do inferno para que aquilo viesse Sim. contra você. Pode enumerar toda fratura emocional veio de uma situação assim dificílima que a pessoa enfrentou. E essas situações foram provocadas. Ou seja, o que me aconteceu me feriu emocionalmente, mas aquilo tudo, por trás dos bastidores, havia uma operação do mal. Havia um mal agindo. Sim. Olha o que aconteceu com José. José foi ferido pelos seus irmãos, foi machucado emocionalmente. Muito. Só que Deus já havia preparado ele emocionalmente através dos sonhos também. Sim. Deus já tinha avisado. Deus já tinha avisado. É interessante, porque a história de José, eu acho que ela nos ensina muito sobre o emocional e espiritual. Primeiro, quando José tem o sonho, ele vai e conta aos irmãos. A Bíblia fala que eles tiveram inveja, porque eles tinham inveja de José. Sim. E eles ficaram com raiva dele. Emocionalmente, José não percebeu que os irmãos ficaram com raiva. Tanto que ele tem um segundo sonho e ele novamente vai contar. É mais ou menos isso. Ó, você falou algo para uma pessoa, ela ficou com raiva de você, e no outro dia você voltou e contou de novo, só que algo ainda maior. E aí é onde eles fazem tudo o que eles fazem. Então, nós poderíamos trazer assim, olha, se José tivesse tido um outro comportamento, será que ele teria passado por tudo que ele passou? Não dá Sim. para saber, mas pode ser que sim, porque a promessa vai se cumprir. Agora, a maneira também tem o nosso processo de maturidade. Lá na frente, quando eu falo, porque essa semana, por coincidência, semana passada, eu estava lendo sobre José. E o que eu achei interessante é que José demora um pouco para liberar o perdão. Sim. Porque se você pegar, ele começa a jogar com os irmãos, ele manda buscar o irmão mais novo, aí depois ele coloca Verdade. o cálice lá Isso dentro, aí. e ali ele tá aqui, ó, descontando. Só que eu acho que ali ele tá num conflito, porque ele tem clareza de que foi Deus quem permitiu aquilo para ele passar por todo o processo e a preparação
para salvar o povo, mas ao mesmo tempo é o emocional gritando com Verdade. raiva do que os irmãos fizeram. Tanto que na hora que ele dá o grito, eu acredito que ali foi o romper dele, tipo assim, não, eu vou cumprir um princípio. Tem esses anos com o Thiago Brunet, algo que eu aprendi com ele sempre fala as suas emoções não podem falar mais alto do que os seus princípios. E eu vejo José fazendo isso. Porque quando ele grita e revela quem ele é, que ele é José para os irmãos, ali é quando ele decidiu cumprir o princípio do perdão. E não deixou as emoções falarem mais alto, que era o que ele vinha fazendo, deixando eles ali em pânico. E é interessante porque na sequência, quando Jacó morre, os irmãos falam, vamos falar para ele que o pai disse, porque ele não vai perdoar, ele vai matar a gente. Aí vamos criar uma história para ele pelo menos deixar a gente ser escravo dele. E ele fala assim, eu não vou tomar o lugar de Deus. Sim. Fiquem tranquilos, que eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Coincidência ou não, porque ele já tinha liberado o perdão, a sequência vai falar que José alcançou a 3ª geração de Efraim, que era seu filho mais novo. Sim, verdade. O quanto um princípio pode liberar uma bênção nas gerações da sua família, simplesmente porque você decidiu cumprir um princípio e não quis agir pelo seu emocional. É verdade. Então eu acho que José nos ensina muito sobre essa questão de cumprir princípio e se levar pelo emocional. Cleito, existe uma batalha para nos tirar do propósito. Uau. O inimigo, quando a Bíblia fala em Isaías 54:17, que toda arma forjada contra ti não prosperará, está falando de um agendamento. Está falando de algo preparado. O inimigo, ele prepara tirar a gente do nosso propósito. Sim. A guerra, e outra, o diabo, ele não tem a mesma pressa que nós, a mesma impulsividade, ou seja, aquilo de negativo, que é um atrapalho para nós, não é um atrapalho para o inferno. Sim. Então, ele não tem pressa de algumas coisas. Ele pode ir colocando coisas no teu caminho de forma imperceptível e você não se dá conta que aquilo ali já é uma maneira que o inimigo está usando para minar o teu derredor. Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele está em derredor buscando a quem possa tragar, ou seja, ele está sempre procurando. Isso aí, sempre de olho. Sabe? Uma fraqueza tua, uma limitação tua, Uma um momento brecha. que você diz, eu não aguento mais, eu não quero mais isso para minha vida, para que então ele possa só empurrar você um pouquinho para fora do propósito, porque ele sabe que quando você está fora do propósito, você está vulnerável. A vulnerabilidade é um dos piores perigos para um destino. Uau, verdade. E assim como nós temos os ajudantes do nosso destino, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, nós temos também aqueles que muitas vezes vêm para atrapalhar o nosso destino. Que são pessoas que o diabo coloca no caminho para tentar sabotar. Exatamente isso. Isso é interessante. A vulnerabilidade é um perigo para o nosso destino. A vulnerabilidade no momento errado, no lugar errado, é um perigo. Porque realmente você demonstrar fraqueza em momentos que você precisa aguentar firme, Sim. vai interferir diretamente no seu destino. Mateus. Nossa, primeiramente esse episódio aqui tá muito forte, muito bom. Mas vamos lá, minha pergunta é... No começo você falou, na verdade o episódio todo vocês falaram sobre as emoções, a espiritualidade, e a gente aqui já deu para entender que não tem dúvida que elas estão totalmente ligadas. Sim. Mas como que a gente faz para ter esse discernimento? Eu acredito que é através do conhecimento, mas como que a gente explora isso para conseguir entender isso é algo espiritual e não, isso é algo emocional, eu preciso me policiar aqui. Como que a gente faz para buscar esse discernimento? Acredito que aquilo que te afasta dos princípios é espiritual. Maligno. Aquilo que te leva a cumprir princípios é espiritual divino. Então, você está diante de uma situação onde você está sendo tentado, está sendo provocado. Você vai entender se aquilo ali é uma coisa... a tentação, primeiramente, ela não vem de Deus. Aquilo que nos tenta. Agora, aquilo que nos prova a nos manter resilientes, fortes, bem estabelecidos, temendo a Deus. Isso, de fato, é Deus, é a força espiritual te mantendo.
A força de Deus te mantendo. O que é do inimigo vai sempre te tentar a quebrar um princípio, a sair fora de uma direção, de um propósito, a partir para agressividade, para carnalidade, né? Para briga. Sim. Eu já ouvi algumas pessoas questionando e já até me perguntaram sobre isso. Cleiton, por que Deus permite algumas coisas? A partir do momento que a pessoa entende o seguinte: eu aceitei Jesus, eu me batizei, pronto, agora o inimigo não me Tudo toca, lindo. mas ele não te toca mesmo. Você está blindado. Pelo menos eu... É isso aí. Só que tem uma coisa. Existem coisas na vida, eu pelo menos as minhas experiências foram, por que Deus permitiu algumas coisas? Porque eram necessárias para eu amadurecer. Então eu sempre vejo assim, os planos frustrados do inimigo, vamos dizer assim, porque ele planejou algo e aquilo está dando certo, você está se perdendo, só que daquilo você sai fortalecido e você amadurece e muita coisa você cresce. Então, eu acredito que Deus permite algumas coisas na vida, principalmente essa questão de ataques, primeiro, porque você deu brecha, você deu legalidade, como o profeta trouxe muito bem, explicou aqui, mas também porque aquele é o processo necessário para te amadurecer. Nós falamos aqui de José e o José tinha que sair de onde ele estava, porque ele não ia amadurecer ali, com o pai passando a mão na cabeça dele, dando tudo para ele, deixando claro o quanto o amava, o quanto ele era diferente na visão dele. Então Deus tinha que tirar ele dali. Por isso que ele permite algumas coisas para você poder amadurecer. O problema é que eu acho que as pessoas não têm um discernimento de que mesmo em situações difíceis, é Deus permitindo e Deus agindo. Exatamente. E outra coisa que a gente nunca pode esquecer, Cleito, e essa também serve aqui para o Mateus e para ti, a Bíblia sempre está falando para a gente prestar atenção. Vigia, ora. Sim. Por quê? Porque toda pessoa aqui nesse mundo tem que observar sinais. Sim. Por exemplo, uma tristeza repentina. A pessoa está saldo positivo no banco. Tá bem dentro Tá de de saúde, casa. tá com Tá com saúde. saúde, tá trabalhando, tá bem. Aí ela tá lá no escritório dela, trabalhando no computador, de repente vem uma tristeza, um negócio ruim, angustiante, ela não sabe o que é aquilo. Sabe que essas coisas eu chamo de sinais. Sinais de que você está sendo atacado espiritualmente. Algumas pessoas, elas chegam para mim muitas vezes e dizem assim: puxa, sabe, eu não sei o que acontece. Me dou bem com o meu chefe, me dou bem no meu trabalho, mas me deu uma vontade de ir embora, de pedir as contas, de sair, sabe, esquecer tudo. Esses ataques silenciosos Sim. são sinais de que alguma coisa está querendo tirar você do propósito, ou que alguém da sua família está sendo atacado espiritualmente. Sim. Então, essas alterações, esses sinais, Cleito, são importantes a pessoa perceber. Só que é quase impossível uma pessoa discernir o espiritual se ela não tem familiaridade nenhuma com o espiritual. Porque nós estamos se ela falando não aqui tem com pessoas, relacionamento, exatamente. entendeu? É verdade. Nós estamos falando com pessoas que algumas têm familiaridade com o que é Sim. espiritual e outras não têm. É por isso que eu digo. Nós muitas vezes nos ocupamos com coisas que não estão trazendo o conhecimento que eu preciso para lidar com as batalhas espirituais. Eu falo muito sobre mentalidade, e dentro da esfera de mentalidade você muda a sua mentalidade em dois caminhos: pessoas e ambientes. Sim. Hoje em dia, eu costumo muito dizer isso, hoje em dia existe um ambiente que as pessoas não percebem, porque quando a gente fala ambiente, o que você imagina? Ambiente físico. Sim. Eu não vou nem falar do espiritual, tá? Vou falar do físico. O problema é que não é só o físico, hoje existe o ambiente virtual, Sim. que influencia mais na vida das pessoas do que o físico, porque elas estão mais tempo aqui em ambientes, e aqui vale uma reflexão: qual é o ambiente que você acessa virtualmente? Cleiton, ele falou sobre essa questão da espiritualidade, de relacionamento com Deus. Eu preciso evoluir nisso. Por que você já não está acompanhando o canal? Sim. Por que você não está assistindo os vídeos do profeta Vinícius Iracete? Porque aqui eu sei que você está porque você já acompanha, mas é o quanto isso é reforçado na sua vida. O quanto você se preocupa com os ambientes virtuais, que eu acho que ocupam mais um tempo das pessoas hoje do que o presencial. Cada vez que você pega o celular, você vai para um ambiente virtual.
Quais são esses ambientes que você entra? Eu acho que aqui, fora que a legalidade, né? Dependendo do que você está vendo no celular, você está dando legalidade. Não, e outra coisa, é muito importante as pessoas entenderem que nós precisamos de um conhecimento espiritual, sim, mas precisamos também de um conhecimento natural. Sim, para discernir. Para discernir. Por quê? Porque a nossa alma, ela precisa ter, eu posso dizer, o conhecimento multilateral. Né? Ela precisa conhecer da alma, Sim. do que é... Eu tenho que discernir o que é meu e o que não é meu. Né? Porque ontem até eu estava falando isso no culto da igreja, né? Uma coisa interessante. Tem orações que a gente não faz. Se a gente parar para pensar, tem orações que a gente não faz, Cleito. Qual, profeta? Por exemplo, Já a gente fala pede pra, muito. vai acertar alguns vamos aqui, lá. vamos lá. A gente, Deus já vai certeza. achar alguns aqui. a gente pede para Deus abrir uma porta pra gente. A gente pede para Deus proteger a família da gente. A gente agradece pela saúde. Bom, a gente faz orações assim muito... a oração que eu faço talvez seja a mesma que tu faz, a Sim, mesma que sim. tu faz, a mesma que todo mundo faz aqui. Mas tem orações que não são comuns. Por exemplo, Senhor, me revela a quem eu tenho que servir. Forte. Senhor, me mostra se há orgulho nas minhas atitudes. Me acertou Uau. do nada, assim. Eu tô aqui quietinho, ele, uma primeira Não já só me o pegou. Cleiton. Então tem coisas na vida da gente Mas é verdade, isso é muito que forte. a gente não ora. Tem coisas que a gente não ora, tem coisas que a gente não pede para Deus. Senhor, eu te peço, me dá um coração mais flexível, né? Que eu seja o tipo de pessoa, sim, melhor. Eu seja, sabe, um melhor pai. Tem coisas que a gente não ora todos os dias. E que a gente tem que começar a perceber. Uau. Não, já me acertou aqui, Deus já me achou. Mas tem algo interessante quando você falou, me dá um coração flexível. E você tem que ter o discernimento, muitas vezes, porque a maneira como Deus vai mostrar a flexibilidade do seu coração, desculpa, a maneira como Deus vai mostrar a flexibilidade do seu coração é colocando pessoas difíceis no seu caminho. Exato. O problema é que quando Deus coloca uma pessoa difícil no seu caminho, você começa a reclamar, você começa a falar que ela é enviada. Sim. Ela é enviada, ela é É que é enviada de mesmo. Deus na sua vida. Vai ser uma lixa. Exatamente, é uma lixa na sua vida. Aí, olha, você começa a praticar ingratidão, porque Deus te mandou alguém para te forjar, para mostrar que o coração flexível está em você, mas precisa exercitar, e nós não temos o discernimento, porque nós queremos sempre fazer o que gostamos e não o que é necessário. E nesse momento você é uma criança emocional. Tudo que nós estamos conversando aqui, se você quer ter um entendimento maior do discernimento, você precisa amadurecer nas suas emoções. Mas no dia a dia, você é uma criança emocional, até com Deus. Você quer que Deus faça aquilo que você pediu, e Deus não vai fazer, Ele faz aquilo que você precisa. Então ter esse discernimento é importante no dia a dia, para você poder ter esse relacionamento com Deus, essa maturidade, essa proximidade. Eu creio que uma das coisas que tem se tornado virais nos dias de hoje é o espírito crítico na sociedade. Você ser uma pessoa crítica até certo ponto é saudável, porque isso mostra que você não aceita tudo. Mas você ser uma pessoa crítica a respeito de coisas que você não conhece, coisas que você não experimentou, e você está simplesmente seguindo a manada, Sim. é uma coisa perigosa. E isso mostra só uma coisa: o quanto nós temos um desconhecimento que tem sido alimentado. Existe um desconhecimento da alma, existe um desconhecimento espiritual e existe um desconhecimento sobre fatos. E isso me leva a entender, Cleito, que as pessoas precisam ter elas precisam ter realmente a palavra é discernimento, essa é a verdade. O discernimento sobre tudo aquilo que você está se metendo, que você está fazendo, que você está falando. Eu falo porque eu faço essa oração, mas eu quero compartilhar. Talvez essa é uma oração também que a pessoa precisa fazer. Senhor, me dá o discernimento, me dá o entendimento. O discernimento, como o profeta trouxe muito bem, você vai discernir o que é o bem sobre o mal. Foi o que Salomão pediu, discernimento. Sim. Entendimento, conhecimento aprofundado.
Tanto que quando o entendimento chega na sua vida, aí sim você começa a praticar aquilo. Antes você tem um conhecimento, e o conhecimento, eu conheço pessoas que são obesas de conhecimento, elas falam muito bonito, mas se você olhar na vida dela, ela não pratica aquilo. Exato. E por quê? Verdade. Porque ela não tem o entendimento. Hoje eu me policio justamente por isso. Não basta eu ter o conhecimento, eu preciso ter o entendimento para ter a transformação, para colocar aquilo em prática na minha vida. Então talvez essa seja a sua oração de hoje. Senhor, me dá o discernimento e me dá o entendimento. Discernir entre o bem e o mal, mas principalmente me aprofundar no conhecimento para trazer aquilo como prática na minha vida. Esses dias, Cleiton, eu estava tendo muita resistência sobre uma direção que Deus havia me dado, né? E eu orando, fiquei vários dias orando sobre isso, sobre uma direção que Deus estava me dando. Eu sou o tipo de pessoa assim que eu sou muito rápido para tomar algumas decisões, mas tem algumas coisas que mexem muito na minha estrutura que eu gosto de orar um pouco mais. Né? Senhor, passa o anjo. Passa o anjo de Nike. Passa o anjo de Nike azul, senhor. Às vezes a gente dá um pouquinho de trabalho. É isso aí. E daí eu comecei a orar, né? Fiquei vários dias orando sobre aquilo. Aí chegou um momento, Cleiton, que eu tava orando e na verdade, daí Deus ministrou uma coisa em mim. Sabe, tipo assim, você não ouve a voz de Deus, mas você tem um entendimento dentro de você do que é necessário. E eu tive um entendimento dentro de mim naquele momento. Que na verdade Deus havia me dado a direção. Mas dentro da minha alma, eu não estava me rendendo à direção de Deus. Você sabe que tem coisas que às vezes a gente fica pedindo resposta para Deus, fica pedindo sinal para Deus, e na verdade a gente não tem que pedir a resposta mais. A gente tem que dizer, Senhor, me ajuda a me render totalmente ao teu plano. Me acertou de Uau. novo aqui. Né? Me Hoje render tá. totalmente ao teu sonho, ao projeto que tu tem para minha vida. Né? Porque são coisas assim, isso é o espiritual realmente. Sim. Porque na verdade é a tua alma que está guerreando contra uma direção do Senhor. Né? O Senhor te falou, mas a tua alma tá ali, a tua alma tá sendo calculista, a tua alma tá, não, mas tu tem que ter um norte certo. E vai falar isso para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai pro lugar que eu te mostrarei. Que lugar, Senhor? A gente, para onde? Vamos, Senhor, me passa um mapa aqui. Senão não vou. Senão não vou. Né? Aí, isso quando a gente não quer ajudar Deus, né? Ah, já entendi, senhor. É essa terra aqui, né? Não. Você Eita, que eu me para com essa identifiquei. mania de ajudar Deus. Nós temos o hábito de querer ajudar Deus. Exatamente. Entendeu? Mas o senhor me falou algo nos bastidores e eu queria que o senhor compartilhasse aqui, porque na minha vida eu vejo Deus sempre, duas coisas que Deus fez muito na minha vida. A primeira é pedir o que eu não queria fazer Sim. e pedir o que não fazia sentido. Aquilo que eu não queria fazer, hoje eu descubro que tem uma ligação com o meu propósito. E aquilo que não fazia sentido porque no final eu vou glorificar o nome dele e Deus não Sim. divide a glória. Exato. Então, toda vez que Deus me pediu algo que não fazia sentido, fica tranquilo, só obedece porque no final o nome dele vai ser glorificado. Mas você falou sobre ouvir a voz de Deus e o tempo de Deus, lembra que nós Sim. estávamos conversando? E aí eu te falei, olha, eu tenho dificuldade porque eu sempre acho que entendi o que Deus está falando e eu não entendi foi nada, porque o que ele fez foi muito além do que eu imaginei. Então eu já errei muito nessa questão de, entendi o que Deus falou, e aí muitas vezes eu quis ajudar Deus. Entendi, senhor, é o copo, né? Não é o copo, ele te dá a garrafa. Sim. Mas aí a sua ansiedade, a sua pressa, vou falar a minha, fez eu pegar o copo e falar para todo mundo, o que Deus me deu. Não, isso aí foi você que pegou, não foi eu que te dei não. Porque o seu tá aqui, ó. Aí passou o tempo, ele me entregou a garrafa e falou, Exato. tá vendo? A garrafa era o que eu tinha para você. O copo foi o que você escolheu. Sim. Porque ouviu o que ele falou e o tempo. E eu queria que o senhor compartilhasse um pouco do que o senhor falou lá dentro sobre essas duas questões. Existe uma grande diferença entre o que Deus fala e o tempo. O tempo daquilo que você tem que fazer. Então, quando você ouve a Deus, na verdade, Cleiton, não é que nem a gente conversou ali, não é que seja difícil de ouvir a Deus. É que a gente está muito distraído. Forte. Tem muitas coisas roubando a nossa atenção. Tem muitas coisas nos tirando. Eu estava até vendo esses dias um vídeo de um influenciador, eu achei interessante assistir todo o vídeo. Ele falando que com os vídeos curtos que hoje existem na internet, aquilo vai mexendo tanto com a tua cabeça, mexe tanto com a tua cabeça, que daqui a pouco você não tem vontade de assistir um filme de 1h30, 2 horas. Sim. É verdade. Sabe? Porque assim, você tem que estar olhando pro celular e aquilo ali fica alimentando sua cabeça e é um negócio, é um trem louco.
Aí ele falou um negócio interessante. Ele disse assim: olha, tem certas horas que a pessoa não pode pegar o celular, porque isso vai atrapalhar. Sim. Vai atrapalhar o sono dela, vai acelerar os pensamentos dela. É como se ela estivesse sendo sempre estimulada, né? Potencializando uma ansiedade que já está dentro dela. Exatamente. E com isso, Cleito, eu entendi uma coisa. Se a gente estiver sempre sendo estimulado por tantas outras coisas, sabe? Como é que a gente vai parar para ouvir a Deus? Verdade. Né? Então tem muita coisa falando, tem teus compromissos falando, tem teus eventos falando, preocupações, tem tua família falando, né? Tem as tuas próprias limitações falando. Sim. Né? Então, como separar essas vozes da voz de Deus? Aí você, eu queria ouvir a sua visão, é a hora que você precisa ter um tempo com Deus para você poder ouvir a voz dele? Na verdade, a gente tem que, como disse Jesus, entra no teu quarto, Tranca a sua porta. tranca a porta e deixa o celular lá de fora. Né? E vai ali tu e Deus só, ouve a Deus. Porque assim, se nós passarmos tempo ouvindo a Deus, quando Ele falar, Sim, você vai ouvir Ele. com certeza. Você não vai ouvir outras coisas. Verdade. Mas é difícil ouvir Deus, né, diante de tanto barulho. Tanto barulho. Quais são as vozes Tem que você muitas escuta? vozes. Verdade. Isso é muito forte. E outra, tem pessoas que vêm como um profeta velho falar com a gente. Então você recebe uma direção de Deus para sua vida e você vai compartilhar com as pessoas. E nem todo mundo tá na mesma linha do espírito que tu. Pare nem- de falar o que as pessoas não precisam ouvir. Exatamente. Aí tu vai compartilhar com uma pessoa que não tem a mesma revelação que Deus está te dando. Verdade. Aí essa pessoa diz: ó, cuidado. Cleito, eu tenho uma experiência para compartilhar aqui, se tu me permitir. Claro, fica à vontade. Quando eu entrei na televisão, quando eu fui assinar meus contratos com a televisão, eu comentei com algumas pessoas: olha, me foi dado essa oportunidade, os valores são altos e não sei se você sabe, quem está me escutando aí sabe, mas eu e minha esposa começamos uma igreja aqui em Alphaville e a gente decidiu desde o início dessa igreja a não termos salário da igreja, não queremos nada da igreja. Né? Eu já tenho meus rendimentos, então não preciso e quero semear na igreja. Quando me foi ofertado isso, de entrar na televisão, eu pensei assim, puxa, mas isso significa que eu vou ter que tirar de mim e vou ter que trabalhar mais também para poder pagar, né, esses programas de televisão. E então eu fui compartilhar com algumas pessoas, né, sobre essas demandas financeiras e essas oportunidades. E quase todas disseram para mim: olha, quem entrou na televisão endividou. Quem entrou para a televisão endividou. Aí outros disseram assim para mim: televisão não é mais aquilo que era antes. Só que no estudo que a gente tinha feito, 40% das pessoas têm rede social. Sim. E os 60%, como é que estão sendo alcançados? TV. TV. É igual rádio. Igual rádio tem um alcance enorme. É rádio e TV, exatamente. Então, eu sabia que Deus estava colocando isso no meu caminho. E quando eu fui orar, Cleito, eu fui perguntar para Deus: Senhor, assino ou não assino? Porque isso é um passo importante. Com isso certeza. mexe na estrutura da gente. Estrutura financeira, estrutura emocional, porque tu vai ter que gravar muito mais, tu vai ter que te dedicar muito mais, tu vai ter que ter privado de algumas coisas. Tem que ter o discernimento porque, do que assim, você vai precisar abrir mão. Eu não posso hoje, por exemplo, se alguém me convida, vem aqui no norte aqui para passar um final de semana. Cara, eu tenho que me organizar muito. Eu não consigo sair daqui hoje e ir para qualquer lado do Brasil sem uma organização de uma semana antes. Por causa das gravações. E eu pensei em tudo isso, coloquei na balança e eu entrei em oração e disse: Senhor, tá aqui todos os contra. A única coisa pró que eu tenho é o que o Senhor me falou. Porque o Senhor me disse que eu estaria na televisão. Então eu tenho uma palavra do Senhor e eu tenho uma multidão de conselheiros que dizem para mim que não é vantagem. Aonde que eu vou? Eu vou no que Deus disse.
eu vou eliminar todas essas vozes. Eu sei que nem todos são críticos, alguns, na verdade, é preocupação, né? Preocupação comigo, mas outros não entendem o que Deus está falando comigo. Entende? Olha o nível de dificuldade dessa decisão. Sim. Porque você falou o seguinte, eu tenho uma palavra, e claro, quando você tem uma palavra você tem tudo, mas você tem de um lado os conselheiros te falando o contrário. E a Bíblia fala que a sabedoria habita nos conselhos. Então você também Exatamente. poderia pegar o versículo da Bíblia e falar assim, olha, eu vou ouvir eles porque está na palavra, que Sim. a sabedoria habita ali. Mas o nível de sensibilidade que você teve para realmente ouvir ali, escutar o que Deus falou. Decidi seguir a voz de Deus, né? Decidi seguir a voz de Deus, entrei, tem sido uma benção. Não sei por quanto tempo vou continuar, porque são valores altos, mas estou cumprindo a minha missão. Estou fazendo a minha parte. E sem dívida. Sem dívida. Mas eu digo para ti que todos nós que queremos realmente seguir o propósito de Deus, temos que nos render a uma voz. Sim. Qualquer pessoa vai se render a uma voz. E até o tempo de parar, né? Como o senhor mesmo disse, falou, não sei quanto tempo. Então isso quer dizer assim, pode ser que em Exato. algum momento Deus fale, olha, ok, o objetivo já Exato. foi alcançado, agora eu quero que você siga uma outra direção. E se Exato. você não estiver atento, pode ser que você deixe o emocional falar e você continuar em algo que Deus já mandou você sair. Exatamente. Daí aí vem outra questão. Há um tempo para todas as coisas. Sim. Discernir o tempo para cada coisa na nossa vida pode realmente ditar o teu destino de prosperidade, de vitória, de sucesso. Porque uma coisa que eu tenho eu tenho visto, qual que é a forma, daí eu faço uma pergunta para ti agora, Cleito. Qual que é a forma da gente não se tornar obsoleto? A sensibilidade ao que Deus está te direcionando. Acredito que é isso Porque também. eu falo o seguinte, ó, ouvir, exemplo, Deus te pedir algo que é difícil para você tomar uma decisão, eu acho que não é tão difícil. Eu Sim. descobri recentemente que o mais difícil é, primeiro, paciência. Sim, Porque obedecer não é difícil, ter paciência é. sim. Verdade. Segundo ponto que eu aprendi, tô falando da minha vida, para mim não foi difícil, exemplo, quando eu trabalhava CLT, eu tinha um cargo com salário alto, eu Sim. tinha uma série de benefícios e Deus me direcionou para sair, aquela decisão não foi difícil. Para mim o difícil é permanecer na obediência. Eu acho que difícil não foi tomar decisão se era para ir para a TV ou não. Sim. Acho que o difícil para você é permanecer na obediência. O que é para fazer na TV? O que Deus quer que eu faça? Até quando? Até quando é para eu ficar É aqui? isso aí. Eu acho que esse é o desafio, é você permanecer na obediência. Isso quer dizer o seguinte, todos os dias você ouvir a voz de Deus. Exatamente. É um grande desafio para É as um pessoas. grande desafio. Eu falo por mim. E é um desafio para todos nós. Sim. Porque o ser humano, ele é muito assim, impulsivo. Sim. Ele é impulsivo. Por causa do emocional. Por causa do emocional. Olha quanta ligação tem emocional e espiritual. Muita. Olha o desafio que nós temos. E na verdade, Cleito, nós somos, né, um ser tricotômico. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Você vê, apesar dos três estarem separados, né, os três estão juntos também. Sim. Então eu acredito que o natural vai estar sempre junto com o espiritual. Sim. O que a gente tem que discernir é o seguinte, quem é que está operando agora? Uau, verdade. Quem está operando agora? Né? Exatamente. Então, se discernir isso e discernir a fonte, Sim. porque a fonte é muito importante, porque nem tudo que é espiritual é de Deus. Tem coisas espirituais que são malignas e outras são carnais. Sim. Então, não se trata só de eu discernir que é espiritual. Eu tenho que discernir a fonte. Me fizeram uma pergunta muito interessante. Estava no programa do Celso Portiolli. Ele me perguntou assim, qual que é a diferença entre revelação e adivinhação? Boa pergunta. Essa foi a pergunta. Quero saber também. E Queremos. a resposta foi a fonte. Uau, forte. A fonte, quando é a fonte de Deus, é uma revelação. Quando é uma fonte maligna, Ou seja, é a voz que você ouve todos os dias. exatamente. Que pode ser uma revelação, uma adivinhação. Gente, eu acho
que precisava gravar mais um depois, porque Eu também acho. eu estou bem impactado aqui com muita coisa que eu aprendi hoje. Essa questão emoções versus espiritual. Você vê que eles andam muito próximos e realmente você tem que ter um discernimento, a voz de Deus no seu dia a dia. Mas nós temos que encerrar. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, algo com relação a isso, como realmente discernir o que é espiritual e emocional. Algo para as pessoas de uma vez por todas entenderem. E olha só, não é só você entender, é você colocar em prática na sua vida para que você tenha um resultado diante daquilo que ele vai direcionar aqui. Primeiramente, Cleito, quero agradecer. Muito obrigado por ter me convidado. Para mim é uma honra e é honra uma é nossa. semente também. Amém. E eu quero falar para você que está me ouvindo aí, uma vida de oração pode transformar a sua realidade. Tenha uma vida de oração. Seu discernimento vai se tornar apuradíssimo e também vai lhe ajudar a vencer todas as situações, as adversidades que vêm para ferir a tua alma. Uma vida de oração é uma vida geradora. Você se torna gerador de coisas boas. E isso tudo transborda em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Quero te fazer um pedido. Eu quero que você pegue o link desse vídeo. Eu fiquei tão preso aqui que a gente nem interagiu com os nossos seguidores, mas eu quero que você pegue o link desse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. As pessoas precisam ter um entendimento do que foi falado aqui. E também compartilhe para que o canal possa continuar crescendo, que nós temos o objetivo de chegar. 1 milhão de inscritos. Vai chegar. Temos fé, ó, já temos a palavra amém, recebemos. Amém. Contamos Recebemos. com a sua ajuda Tá certo. para que o canal cresça, para que mais pessoas tenham acesso e as pessoas possam evoluir nas suas emoções, na sua vida espiritual e, consequentemente, nos relacionamentos. Profeta, mais uma vez, obrigado. Foi uma honra. Gratidão. Olha, muito bom. Eu aprendi muito. Deus falou muito comigo aqui. Deus me achou aqui, mas eu queria te agradecer de coração. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigada. Prazer aí estar com vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.